Salve, salve comunidade, tá boa? E fé na voz, certo? Esse é o nosso primeiríssimo episódio do podcast Perspectivas Africanas. Bom, nesse primeiro episódio, que é o episódio de estreia do nosso podcast, dá início também a uma série, chamada Jovens Estudantes, que conta com algumas entrevistas realizadas na Unilab. É a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, ok? Que fica ali na Bahia, em São Francisco do Conde. E do dia 5 a 9 de maio, ocorreu o primeiro Congresso Internacional de Educação Afrocentrada. E eu estava lá, E com isso, participando ali de todas as atividades do Congresso, eu aproveitei também para dialogar com os estudantes da universidade que não necessariamente estavam participando do Congresso também. E lá, eu conheci, nessa experiência, nessa viagem que eu fiz, eu conheci Mandui, que é a nossa convidada de hoje, a nossa primeira entrevistada, que, assim, na real eu já tinha algumas perguntas, elaborado ali, mas como a gente já estava muito próxima também, acabou sendo que a entrevista ocorreu de maneira muito espontânea. Quando a gente viu, a gente já estava trocando muitas ideias sobre, e aí a gente simplesmente começou a gravar. Eu tô muito feliz mesmo com o resultado, e muito feliz de poder também apresentar você que ainda não conhece essa poeta, essa artista independente incrível, que é Mandui. Aqui nesse podcast a gente vai ouvir ela falando um pouco sobre ela, sobre seu trabalho, sobre seus processos, também acompanhar alguns de seus sons, das suas músicas para vocês conhecerem. Eu peço que vocês acompanhem nas redes sociais. Diversos outros conteúdos vão ser disponibilizados em outras redes sociais, como no Instagram, como no YouTube, Então, podem ter certeza que vai estar tudo aí, os links na descrição desse episódio. E eu peço que vocês acompanhem, se forem compartilhar nos stories, marquem a gente. E bora lá, então? Nessa série, Jovens Estudantes, vocês vão conhecer, ouvir a história, as perspectivas de diversos estudantes, pessoas pretas, certo? Falando sobre a luta do movimento negro, como que elas foram atravessadas por isso durante a sua vivência e sobre a comunidade negra africana aqui no Brasil também. Quero me realizar como Daniel Garcia, ser cria da verdade, pô, sem burocracia. Minha alma é livre, por isso tão esquisita. A raiva bate na porta e eu crio escrita. Hoje uma bad bateu, os dias estão tão tédio e não tem mais bala de 5. Os meninos perdeu os dreads e só por isso saem uma rima. Eu vou fazer um strap, hoje eu rimo como navalha, cortando os egos de quem gosta de estar em cima. É pela autoestima tão inexistente. Palmas pra minha gente que fez vida crescer na lama. Samba de roda veio da minha gente. Capoeira é a prosa do corpo da mente. Se a cor é da terra, a terra tá com a gente. Será que me entende? Escute mais a velha na roda de história. Prege a oratória. Se você entende, ó, você vai entender. Ou você vai entender. Tu salva a gente e salve a gente. Tipo as ideias que eu mando tão coerentes, gatilhos acionados, transformando-se em rima. Encaro o lobo mal, organizando sua família. Encaro o meu lado mal, te acordando com minhas rimas. Oh, tão sábia, tão visão, tão calculista. Eles nasceram montados e eu nasci pronta pra briga. Eu encontrei o meu caminho, eu pela minha estima. É pra não ser estatística. Eu vou lenhar o seu rádio, eu vou lenhar o seu rádio. Eu já lenhei o seu rádio. Subi a quadrilha, te mostro o meu ponto de vista. Agora me escuta que roubei seu palco. Eu falo pelo dengue e pela cultura. E o olhar não mente, então se situa. Meu povo é da rua, meu povo vive a rua. Meu povo vive a rua, meu povo é a rua. Alento, abraço,
espaço, aconchego, reflexão, caminho. A gente não quer só sobreviver, a gente quer viver. Mas nesse momento, nessa emergência toda, que a gente não se distancie dos nossos sonhos, que a gente não se distancie das coisas que a gente acredita, que a gente não se distancie de tudo de bom, que a gente sabe que a gente é capaz de criar. Quando eu vim para a Unilab, foi muito questão de autoconhecimento, de entender que eu sou fruto de pessoas que vieram para cá e foram escravizadas. A partir daí eu queria entender um pouco da minha história e poder também, usar essa história como forma de passar o conhecimento. Eu sempre me interessei por sociologia, filosofia, sabe? A escrita também sempre foi muito interessante para mim, a música, a composição. Mas as minhas referências, a maioria era branca, sabe? Eu acho que eu criticava muito o som que a gente tinha popular, como os pagodão, as coisas que a gente ouvia. Eu achava, normalizava muito e achava que era glamour, MPB da vida, sabe? Essas músicas que são vistas como clássicas, assim. E a partir do, eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí, 12, 13 anos, pensava dessa forma. Mas eu comecei a fazer um curso no Pelourinho, que foi até, inclusive, a primeira vez que eu pude ter a oportunidade de andar sozinha na cidade, de transitar em outros lugares. Eu tinha o quê? Eu tinha 14 anos, 13 para 14, que eu fui para esse curso no Pelourinho. Era de fotografia, era oficina, na verdade, da Uicabu, que era oficinas de design, fotografia, vídeo, e tinha muito envolvimento de arte. Eu encontrei muitos artistas também, conheci muitos artistas, e uma delas era a Drica, que ela escrevia poesia também, e ela já era do movimento negro. Eu ainda não entendia muito do movimento negro. Eu gostava da arte, da filosofia. Eu lia muito sobre essa filosofia branca, né, eurocêntrica, de Sócrates, Platão, Aristóteles. Como que era mais ou menos o pensamento que você tinha? Essa questão de gosto pelo saber, de estudar sobre essas questões metafóricas do mundo, quem eu sou, sabe? Da onde eu vim. Gostava muito de espiritualidade também, mas não era tão voltada para o cristianismo, mas cheguei aí a ir para a igreja também. Como eu ia para candomblé também, só que quando eu ia para candomblé era em festas, sempre, desde criança a gente é acostumado a ir para festas de candomblé, né? Ver o batuque, eu sempre me encantei com os batuques, com o tambor sempre foi interessante, as danças sempre foi interessante, mas eu não entendia tanto. Eu sentia a energia, mas não sabia classificá-la enquanto energia. Eu achava que era felicidade, que era alegria por reconhecimento também das danças dos tambor, o corpo chamava, mas eu não via enquanto energia. Eu via enquanto só uma felicidade por estar vendo, escutando o toque do tambor. A experiência de estar em festa. De estar em festa, celebrando. Aí ainda tinha comida. Então, para mim era maravilhoso. Era muito massa. Mas eu não tinha não sentia essa ancestralidade de dizer que são os orixás, são os meus guias, não, ainda não via enquanto isso. Também não encontrei na igreja também, mas eu gostava muito de espiritualidade, mais voltada para essa questão da filosofia, né, de quem eu sou, sabe? E na sociologia tinha muito essa questão também de entender, e já entendia que a gente vivia em periferia, que tinha um certo grupo que era menosprezado, que era visto como inferior, e tinha um grupo mais relevante. Só que eu ainda não encaixava, eu entendia que tinha essa questão de ser negra, mas eu não, ainda não via enquanto minha realidade, sabe? Ainda não trazia isso nas minhas falas, né? Então não trazia isso na minha escrita, ainda não trazia isso na minha realidade. Aí eu conheci Drica, né, no curso Uicabu, e Drica me apresentou o Sarau da Onça. O Sarau da Onça na Sussuarana, né, no Novo Horizonte, na verdade, que é ali próximo da Sussuarana, em que a galera trazia muito essa pauta da periferia,
sabe? Essa falta dos nossos conhecimentos, dos nossos saberes empíricos, sem ser necessariamente acadêmicos, sabe? Sem ser necessariamente Sócrates e Platão, ou essas escritas eurocêntricas, mas eram as escritas marginais. E ali eu me encontrei, né? Olha o pai que massa, né? O pai que foda. Aí já fui me encontrando ali nessa realidade de entender que eu fazia parte, que minha escrita cabia mais ali, que a forma que eu falava poderia ser a forma que eu escrevia e que os meus iam me entender, tá ligado? Eu fiquei muito foda com isso, porque a escrita me dava a possibilidade de fazer o que eu quisesse, assim, da minha realidade, né? E não ia ser criticada, ia ser bem vista, ia ser aplaudida, sabe? Conheci o Sarau da Onça, do Sarau da Onça eu vim conhecer, tinha pela manhã, em 15, abri um cursinho que era sobre direitos humanos. E esses direitos humanos era voltada para a negritude, né? Era o professor Lucas, um professor de história, também Ogan, né? E aí ele trazia toda essa falar sobre a diáspora, sabe? Na época eu lembro que eu tinha uns 14 anos e ele perguntou o que era diáspora. E sumiu da mente, sendo que a gente já tinha estudado sobre na escola que diáspora é essa divisão, né, de terra, as coisas e tal, no continente, pá. Aí a gente começou a dialogar ali o que era diáspora, sabe? O que era diáspora não só biologicamente, mas a diáspora em que a gente vive, sobre a negritude. E aí o movimento negro entrou na minha vida a partir desse momento, sabe? No Sarau da Onça e na aula que era pela manhã, dos direitos humanos, que era em cima do local que tinha o Sarau da Onça. Poxa, e eu lembro que foi a primeira vez em que eu escrevi uma poesia falando da minha realidade enquanto uma mina preta, né? E juntando todo o conhecimento que eu estava tendo ali naquelas aulas. E comecei a escutar sobre teóricos pretos e pretas, né? Que eu não conhecia tanto. Infelizmente, eu não pude ficar até o fim desse curso, porque eu fui morar com minha mãe em Simões Filho. E em Simões Filho, eu conheci Dandara Cruz, que é uma psicóloga, né? Hoje em dia ela é psicóloga, e na época ela estava idealizando o Rima no Gatilho, que é uma batalha de rap. E aí Dandara já era bem engajada nos movimentos políticos, nos movimentos negros, e foi passando para mim os conhecimentos do Egito, sabe? Tipo, falando das deusas egípcias, dos deuses egípcios, Kemet, né? Nesse tempo que você estava, foi em que ano, mais ou menos? Eu estava com 16. 16, eu fui morar em Simões Filho, e aí daí eu conheci a galera do movimento lá, né? Do Rima no Gatilho. O ano agora ficou, que 2016? 2016 não. Eu nasci em 1998. Ah, sim. 2018, se eu não me engano. 2017 para 2018 ali, né? Eu tenho 27. Tava com 16, cheguei em Simões Filho, né? Conheci Dandara conhecia a galera de Salvador também, que eu conhecia também, que eu conhecia a partir dali, que Drica foi uma das idealizadoras do Resistência Poética, né? Um coletivo de poesia. Não sei se ainda existe, mas tinha a Lani, tinha a Fabiana, tinha o poeta com pé de preto. Eu esqueci o nome dele agora, mas o logo dele, Hilton. Tinha Hilton. Que eu ia fazer parte também do Resistência Poética. A Drica fez esse convite para mim, só que como eu tinha 16 anos e eu ia voltar para Simões Filho, eu não podia sair muito de casa, sabe? Não, eu tinha 15 para 16 na época, eu não tinha como sair muito de casa, mas ela já lia minhas escritas, já achava bem interessante, bem bacana. E não pude fazer parte do Resistência Poética. Chegando em Simões Filho, eu comecei a participar dos movimentos de batalha no Rima no Gatilho, que era próximo da minha casa, na praça do centro de Simões Filho, né? A gente chamava de Nariga. Era atrás da praça, atrás da igreja. Tinha a praça, tinha a igreja católica, e atrás da igreja católica tinha a galera fazer um movimento lá de rap. Eu fiz parte dessa galera aí. E o que mudou da sua escrita? Do começo até ter passado por toda essa formação assim, que você teve racial da parada e vivência também, né? Eu entendi que, tipo, eu faço parte, sabe, da parada, assim, do mundo. Eu posso trazer muito
da minha vivência para minha escrita, sabe? Posso trazer muito de mim, do meu eu pessoal, que foi a partir daí que eu vim parar na Unilab, né? Quando eu entendi que eu precisava me conhecer para conhecer o outro, para conhecer minha família, para poder passar minha ideologia, perpassar esses conhecimentos, sabe? E eu poderia trabalhar com isso também, porque a gente começa a pensar o que é que a gente vai ser, né, no futuro, o que é que a gente vai fazer. Na adolescência, a gente começa a pensar sobre isso. E eu tinha muita aptidão para escrita, para essa questão da sociologia, da filosofia, que eu já tinha, eu gostava, né, das aulas, gostava do que a professora passava para mim, e pensava que eu poderia trabalhar com aquilo ali, poderia trazer isso para minha vida. Até os professores comentavam que eu poderia seguir essa área, né? Tinha uma professora Sofia que comentava sobre isso, mas a minha visão ainda era eurocêntrica. E aí, quando eu comecei a conhecer os movimentos, eu entendi que eu fazia parte do jogo também, que eu fazia parte daquilo ali, que eu poderia ver a partir da minha perspectiva familiar, da minha família, que para mim é um quilombo, tá ligado? A Matescura é quilombo, né? É passagem para quilombo, era passagem para quilombo, e depois foi se tornando bairro, foi se tornando, né, cidade, quando foi esse processo aí da urbanização. Mas a Matescura é quilombo, então eu poderia estudar sobre os meus ancestrais para trazer para o meu futuro também, tá, sabe? Para montar um futuro para mim, tipo, pensar um futuro em que eu não ia gastar meu tempo com coisas supérfluas que não ia fortificar a minha realidade, sabe? Fortificar essa ideologia que é real, que eu não só acredito, mas que eu vivo, sabe? Que eu sinto. E aí eu conheci a Unilab a partir desse momento, né? A partir desse momento eu conheci a Unilab porque eu comecei a ter crises existenciais também, sabe? O porquê do mundo, o porquê das coisas. E a partir daí eu fui me fortificando mais com a minha espiritualidade em relação a candomblé, fui conhecendo mais o candomblé, querendo cuidar do ori, né? Cuidar do que pensar pro mundo, cuidar da cabeça. E veio a Unilab na minha vida. E estou por aqui. A ancestralidade para mim é tudo que veio antes de mim, né? Então a natureza é a minha ancestralidade. E muita gente diz, porque o orixá é ancestral, isso é ancestral. Ancestral na medida em que a essência, né, dos inquices, dos oduns, dos orixás, está na natureza. E a natureza não foi o homem que fez. O homem veio depois de toda a natureza criada, né, com a intenção de vida para o homem. Então, a minha ancestralidade é toda a natureza que foi criada pela primeira semente viva que iniciou esse mundo. Mando no mic quer lançar. Esquento sempre que a chama chama. Por favor, tô de boa, hoje só tô gamboa. Cerveja e ganja, cigarro no dedo, anel num dedo, anular direito e no esquerdo a união do meu gueto, dos meus pretos. Porque nada é fácil, nada vem fácil. Busão lotado, viro nos ares, papéis e mais papilha de papéis dentro de caixas e caixas em caixas. Wow. Mas a vida que segue, a vida tem que seguir. As coisas estão assim, as coisas estão assim.
Criativa pra caralho, sente, escuta esse talento que no fundo é só lamentos ou a arte transformada em alimentos que me faz resistir. Trago tanta informação pra ela, quando ela abre as minhas pernas, trago flores pra ela, me sinto descansada ali, acalentada aqui, olhada. O que é o prazer e por que o prazer? Como você se sente? Deixa que eu te mostro, posso fazer valer, sabe disso? Deixa eu viver, sempre foi sobre dentro, sempre fomos isso. Deus tá em tudo, Deus e seus sacrifícios. Saiba escutar e entender os louvores cantados por terra. Cada particular, cada palavra cultuada pra ela. Eu me faço um instrumento da mesma. Falo o que sinto, vivo o que vejo, o que é corrosivo. Medo de mim mesmo, medo desse mundo. Já faz um bom tempo, vivo um absurdo. Primeira bacharela da família, mas não a única dos surtos. As músicas é nessa mesma base. É a escrita, como eu falei pra você, né? Eu comecei poesia, né? Mas eu sempre pensava, pô, quero ser compositora, quero escrever músicas, mandar pra galera gravar, quero gravar minhas músicas, não sei o quê. E todas as poesias que eu escrevia, não, todas não, mas tinham as poesias que eu escrevia pensada pra ser música. Né? Mas as minhas poesias sempre foi bem poesia mesmo, sabe? Tipo assim, não tão formada no formato de música, mas poesias mesmo, sonetos, essas coisas assim. Mas sempre foi, tipo, relacionada a essa questão da importância do mundo para nós, tipo, a importância do sentir, a importância do ver, sabe? Da energia, da planta, do sol, da lua, sabe? Sempre foi muito voltado para isso. E aí, quando eu comecei a me engajar mais no movimento, né, de entender a negritude, de entender que eu faço parte, eu comecei a trazer a realidade da minha favela, sabe? A realidade de como eu vivo e de como tem beleza também, né, nessa forma que a gente vive, sabe? De como existe beleza nas simples coisas, mesmo com tanta dificuldade, com 24 horas a gente pensando de como a gente vai se alimentar, de como a gente vai vestir, de como as pessoas vão nos ver, de como a gente tem que tratar o outro. Ainda assim, existem formas, ainda existe beleza, ainda existe resistência, ainda existe música, ainda existe som, sabe? Ainda existe ritmo. Então, sempre foi um refúgio, assim, de eu expressar o que eu entendia do meu agora nas poesias, certo? O que eu entendia da minha realidade, do que eu estava vivendo no momento, do que a sociedade estava me trazendo no momento também, né? Do que estava refletindo na sociedade, eu trazia para minhas letras, sabe? Minhas poesias, minhas músicas. E, tipo assim, com o decorrer do tempo, você teve toda essa construção de você mesma e de entendimento do seu lugar no mundo e tal, de quem era você. Mas vamos pensar agora partindo daí, tipo, agora que você já descobriu esse novo mundo e tem uma nova perspectiva sobre tudo. Não sei, se caso você sente falta de alguma coisa a mais, você conseguiu, através da arte, do movimento, das questões raciais, entender uma comunidade preta e sentir essa comunidade, sentir essa troca, se sentir pertencente disso nos seus dias atuais, sabe? Para além de toda essa parte de descoberta e tal. Beleza, a gente passa por esse processo, mas e depois que a gente já descobre, depois que a gente já se transforma, a partir disso, como que o movimento continua agindo na nossa vida? Ou será que depois, quando a gente passa por essa parte da juventude, da adolescência, a gente chega nos jovens adultos, né? E nessa parte de eu quero trabalhar com isso, o meu futuro, a construção do meu futuro, como que o movimento ajuda a gente, fortalece
fortalece a gente, ou como ele poderia agir fortalecendo mais, ou como que a gente gostaria que isso se desse, sabe? Deixa eu pensar um pouco. Pode pensar, tem todo o tempo do mundo. Assim, acho que o movimento assim negro e o nosso conhecimento, na verdade, é para a vida toda, né? A gente está sempre se conhecendo, tá sempre se conhecendo e sempre é sempre uma troca, né? 24 horas de trocas, né? Mas assim, o que eu gostaria de dar continuidade, que foi o que eu aprendi também com os meus, com os que vieram, né? O que me colocaram nesse caminho, é levar para nossas periferias mesmo, sabe? Levar esses movimentos para nossa periferia, dialogar sobre esses movimentos na nossa periferia. Não só como um movimento, tipo, não só como algo fora da gente, mas algo que está na nossa família, na nossa vivência, tá ligado? Na nossa realidade. O meu maior desafio agora é levar para minha periferia o que eu aprendi. Eu ainda estou em processo de aprendizado, né? Eu sou uma cientista social também, me formei em humanidades, mas eu acredito que a formação em humanidades, ela é para sempre assim, tipo, a todo momento você está se formando em humanidades, a todo momento você está aprendendo, sabe? É uma troca, mas o meu grande desafio agora é passar para a minha própria comunidade esses conhecimentos. E como eu poderia conseguir passar para minha comunidade, se muitas vezes as escolas, os colégios, né, não aderem à Lei 10.639, né, que são o ensino da educação afrocentrada, né, Sim. Afrodiaspórica, né, que é a história a história da cultura africana e a cultura afro-brasileira, né? Não aderem, e aí eu penso em como eu poderia trabalhar para que essa lei fosse implantada realmente nesses espaços, não só no dia da consciência negra vir com uma ideia para se apresentar. E de que maneira você gostaria de adentrar esses espaços, assim, como professora? Sim, eu pretendo ser professora, né? Pretendo lecionar nessas disciplinas de humanidades, né? De humanas, sociologia, filosofia, porque existe a filosofia africana que é pouquíssima estudada na filosofia, pelo menos na minha época também, eu tenho 27, né? Não lembro, não sei como está o ensino médio hoje em dia, mas eu tenho conhecidos que são adolescentes que falam que não falam nada sobre a africanidade, né, na filosofia. Hoje em dia também, eu não sei como que tá aqui pela Bahia, mas eu sei que lá em São Paulo teve um lance de novo ensino médio. E teve algumas matérias que foram retiradas do currículo, inclusive filosofia, sociologia, tiradas do currículo. Então, ou seja, não tem mais essas aulas lá. Aqui eu acho que não é obrigatório a fazer essas disciplinas. Eu acho que não é obrigatório. Eu vou procurar saber um pouco mais, né, sobre... Você agora me deu uma luz assim, porque senão vai ser muito difícil eu atuar. Vai ter que ser uma educação, como eu posso dizer, sem ser na instituição comunitária. Tem que ser, eu vou ter que trabalhar na educação comunitária, sabe? E tipo assim, existem maneiras de adentrar as escolas, por exemplo, tirando essa parte de estar ali trabalhando para a instituição, mas de você fazer intervenções ali com aqueles alunos também, né? E tem também formas de trabalhar, tipo, com oficinas, formações. Dá para trabalhar tanto com as crianças, com os jovens, tanto quanto com os professores mesmos e tudo mais, os funcionários da escola. Eu vejo que tem muitas outras oportunidades de adentrar essas instituições, mas a gente não sabe, né? A gente também não sabe como adentrar esses espaços e exercer o nosso trabalho. Agora mesmo, eu tinha comentado com você do PIBID, né? Que é a iniciação à docência, né? No momento, pode ser um meio para mim, não vai ser um meio que
que eu vou poder estar dando meu tempo tanto assim, porque só é 2 vezes no mês que a gente vai nas escolas. Não, num colégio específico, geralmente é o IFBA de Salvador e o IFBA de Santo Amaro. E aí a gente leva um pouco do nosso conhecimento que a gente tem aqui na Unilab, um pouquinho lá para as escolas, para os colégios. E é o meu meio atualmente que eu estou pensando, que eu estou idealizando, porque eu ainda estou na formação de sociologia, de ciências sociais. Eu ainda estou na formação, né? E também vai ter partiu estágio. Eu me inscrevi para partiu estágio. E aí, se eu passar, vou saber qual instituição eu posso estar levando um pouco do que eu estou aprendendo aqui para dentro dessa instituição. Então, e estando mais próxima dessa instituição. Mas as armas que eu escolhi assim, que eu estou aprendendo para poder estar perpassando as minhas ideias, é a escrita, né, a poesia, é a música. Atualmente não, que eu não estou fazendo música, né, mas tem muitas escritas aí que precisam ser publicadas aí futuramente, quem sabe não, vamos publicar aí as escritas, e um meio de adentrar as escolas, sabe? Um meio de adentrar as instituições. E trabalhos comunitários, oficinas, sabe? Eu tinha o Sarau da Mata, lá na Mata Escura, né? Que é a minha comunidade, que é o meu bairro. Infelizmente, depois da quarentena, parou também. Foram poucas vezes que tiveram o Sarau da Mata. Eu sempre comparecia, dava minha contribuição, sabe, minhas poesias, minhas escritas, mas era um local que a gente se unia para estar dialogando com a nossa comunidade. Algumas pessoas compareciam da comunidade, e era muito importante ver esses rostos lá, sabe, era muito importante estar dialogando com a minha comunidade nesses momentos. E quem sabe, futuramente, eu idealize essas ideias para estar levando, sabe? E me unindo com a galera também que está aí na linha de frente, que está aí colocando a cara a tapa aí para dar continuidade. Mas é isso. No momento, eu estava um pouco distante, assim, do que eu vou levar para minha comunidade, de como eu vou dar continuidade para esses conhecimentos que eu tive, para trazer porque o futuro é das crianças, o futuro sempre será das crianças. A gente aprende para estar passando para os que estão vindo, né? Quem vai dar continuidade a esse mundo. Sempre vai ser dessa forma, né? De estar passando essa educação, de estar passando esse conhecimento para adultos e para as crianças também. Mas porque os adultos vão estar dando continuidade para as crianças. Mas é isso, tem diversas formas que a gente pode estar repassando nossos conhecimentos e estar sempre conhecendo também. Mas eu sinto que faz falta a gente tirar da teoria e trazer para a prática, né? Faz muita falta. Uma pergunta para se pensar, Sim, né? com Para certeza. se pensar pautas aí para a gente estar levando para a linha de frente aí, para a galera estar pegando visão da sua realidade, das coisas que tá acontecendo. E, assim, você não chegou a falar, mas você tem um livro já, né? Tem um livro, Sinto Logo Existo, né? É um livro de poesia, acho que é 60 poesias, se eu não me engano, né? Fala sobre essa questão do sentir e de a gente falar da nossa realidade a partir de poesia, né? Falar o que a gente não pôde... sobre esse silenciamento que existiu entre nós, sabe? E de como a gente tem poesia também, de como a gente tem beleza também, de como a gente tem arte, de ter flow, ritmo, de como a gente tem estilo, e somos belos e belas também. Não é só guerra, não é só dor, sabe? Porque a flor de lótus, ela cresce na lama, sabe? Então, dá para ter beleza assim e ver uma esperança assim nos lugares, nas coisas, com poesia, sabe? Então é um livro voltado para esse sentido do nosso povo, assim, da nossa
da minha periferia, da minha realidade. Eu trago muito sobre vivências também do meu dia a dia, vivências de como eu vejo o mundo, de como eu vejo a sociedade que a gente vive. Não é só flores, mas também não é só ódio, mas também não é só raiva, né? Não é só isso. Existe um sorriso de uma criança, tá ligado? Existe a beleza de ver uma flor, de entender uma flor, sabe? De entender uma planta, de entender nossos conhecimentos empíricos de como faz a gente sobreviver e viver, né? Não só sobreviver, viver também, né? É um grito de dizer que, como eu falei, né? Não só sobreviver, viver. Tipo, pedir vida, assim, tipo, que a gente está aqui para viver, para usufruir desse mundo que a Deus, que o ser, a energia, o universo, está nos dando, sabe? Muito interessante, muito legal. E quem tipo, se interessar muito pelas suas perspectivas e de que forma essas pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, como elas podem entrar em contato com você e como que você está disponível também para isso, qual a sua disponibilidade? Estou junto com a galera aí nas redes sociais. Não é o único meio em que eu estou, sabe? Quando, tipo, a galera me chama para participar de sarais, para participar de alguns eventos. Teve uma época em que eu estava muito... Não estava sabendo... Estava um pouco depressiva, aí não estava tão divulgando minhas coisas, sabe? Mas aí eu fiz um Instagram e aí fui lançando minhas poesias, né? Fui lançando minhas coisas, mas era ao decorrer do que eu estava sentindo no momento. E aí nem sempre eu estava bem para tá ali, tipo, muitas pessoas já me convidaram para muitos eventos assim, me convidaram para participar de uma mesa, coisa e tal. E aí foram poucos que eu aceitei, que eu fui assim, mas era só porque eu não estava em um momento tão confortável comigo mesma, assim. Às vezes a gente fica se perguntando se é só teoria, sabe? Como a gente pode, como você tinha comentado, né? Como a gente pode colocar na prática, sabe? E aí, às vezes, a gente vê coisas pessoais, coisas que nos desagrada na forma das outras pessoas, assim, de entender que nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo é obrigado a pensar igual, mas quando a gente pensa que é o melhor para todos, né? Às vezes a gente acha que a nossa visão é o melhor para todos e acha que o outro tem que ver assim também. Mas nem todo mundo vê assim porque tem suas especificidades, cada um tem suas especificidades e sua forma de ver o mundo. E aí, às vezes, a gente pensa que vai ficar só na teoria o que a gente idealiza, porque eu vi muita picuinha, assim, de movimentos, essas coisas, assim, a gente fica um pouco triste. Tem muito, é verdade. A realidade tem que ser dita. É verdade. E quando a gente não consegue colocar em prática tudo isso que a gente tem, o que a gente faz? A gente acaba se afundando, mergulhando tão fundo nisso, sabe? Que a gente não consegue mais voltar, sabe? Pra terra, pro ar, respirar, o oxigênio. A gente fica ali debaixo d'água, debaixo desse tanto de coisa, tanto pensamento, reflexões, imersos à arte, tá ligado? Imersos à luta, imersos ao movimento. E, tipo, como que a gente vai se movimentar? A gente não sabe. Então, nesse meio tempo, até a descoberta, sabe, é muito perigoso. Para muitos dos nossos, acabam ficando só ali, tá ligado? E às vezes acaba até mesmo morrendo em si mesmo, sabe? E como que a gente consegue também, eu acho que é dispensar, assim, né? E se preocupar com o outro. Acho que quando a gente pensa nessa questão de pensar enquanto povo, é pensar como que a gente tá uns aos outros, sabe? Como que o meu amigo tá, como minha amiga tá, como que esse artista ou essa artista que não tá conseguindo exercer o seu trabalho no mundo, o seu propósito no mundo, o que ela veio para fazer mesmo aqui, como que ela está, sabe? Como que eu posso ajudar? Quais ferramentas a gente pode passar um para os outros para conseguir sair também desse lugar? Porque não pode durar muito tempo também, né? Quantos artistas, ativistas, mulheres e jovens incríveis a gente tem, sabe? Mas que nesse limbo não consegue sair, sabe? Não consegue chegar em algum lugar. É real.
Sim, eu concordo. Mas é sobre isso, sabe? O movimento negro faz parte da minha constituição, assim, do que eu me vejo hoje, do que eu sou hoje, né? Me deu uma luz, assim, para entender o porquê de muitas coisas na sociedade que eu vivo, sabe? De porquê da discriminação, do racismo, o porquê eu não sou uma herdeira, sabe? Deu para entender isso, entender um pouco minha família também, olhar mais a forma em que eles vivem, como eles veem o mundo, sabe? Aí, tipo, faz a gente ter mais essa, como é que se fala? Empatia, né? Pela outra, pelo outro. Você vai ver uma irmã negra, um irmão negro e vai entender muitas coisas assim, sabe? Entender muito o porquê de certas formas de a gente se defender também no mundo, como a gente interage com o outro, com a outra. A gente tem muito essa empatia, né? Essa percepção assim das coisas. Eu vou entender que eu vou estar numa rua, né? Numa periferia à noite e vou ver uma irmã ou um irmão preto e não vou ter medo, né? Vou ter aquela troca. Que às vezes a gente acha que todo mundo vai nos assaltar, todo mundo vai nos fazer mal só porque é uma pessoa periférica. E não é essa a realidade, né? Pelo menos não para mim, sabe? Muito obrigada por ter somado com toda a sua vivência e experiência. Foi um prazer ouvir você, é sempre um prazer ouvir você, seus pensamentos, seus devaneios. Valeu por acreditar e fortalecer a ideia também do projeto. É isso. Outra coisa também, essa questão da Unilab, essa integração, né, com a diáspora, né, de encontrar um pouco de África aqui, né, ou porque existe muita similaridade mesmo do nosso povo baiano com os povos de África, pelo que eu vi aqui essa pouca troca que eu pude ter com a galera, entendeu? Eu vi muita similaridade. Então, possa-se dizer que a Bahia é, assim, a África em diáspora. Um pedacinho de África, é verdade. Eu tenho sentido muito isso aqui também. Isso. Mas é isso, mana. Mandoe.sinto logo canto. Sinto logo canto. Tem um Facebook que é Amanda Santos mesmo. Não, que é Mandoe. Não, é Amanda Santos. Porque meu nome é Amanda Santos e o Mandu veio de um apelido de infância, que eu nem gostava do Mandu. Mas aí eu fui crescendo e fui tendo necessidade de ter um nome artístico, quando eu comecei a estar nos movimentos. E aí o nome foi Mandu, veio Mandu, assim, por ser um apelido de infância que minha tia me deu, né? Tia Negona, que é uma capoeirista também. Legal. Ela me deu esse apelido Mandu, e aí eu coloquei meu nome artístico Mandu. Só que aí eu vim entender aqui em São Francisco do Conde que Mandu faz parte de uma história folclórica daqui, né? Legal. Faz parte de uma história folclórica. E essa história folclórica eu vim descobrir também que é relacionada à religiosidade, né? A religião de matriz africana, o candomblé. E aí eu não me senti com tanta, como é que eu posso dizer? Propriedade, assim? Propriedade. Não me senti com tanta propriedade de estar usando o nome Mandu assim, sabe? Depois que eu descobri significados e tudo mais, que é um significado bem espiritual e também de movimento. Sim. Cada um tem suas histórias do movimento. Eu já ouvi umas pessoas falar que Mandu eram que as mulheres se vestiam roupa protestando, né, e saíam nas ruas, né, com roupas não, com máscaras e essas coisas assim, uma cabeça grandona que coloca assim, sai nas ruas, porque matavam os filhos delas, sabe? E tem uma história também que tinha umas crianças que foram que eram vento, foram mortas e se tornaram almas, sabe? E aí veio uma entidade e colocou umas roupas nelas assim para elas poderem sair na rua. Caramba. E aí assustavam as outras pessoas, coisa e tal.
Mas eu não senti com propriedade para estar usando o nome Mandu, e aí coloquei um E ali para dar uma diferenciada, que também tem muita interligação com os nomes africanos, né? Eu achei Mandu bem africano. E aí eu botei um E ali, e aí fica Manduê. No mais é isso, minha família. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Agradecendo aí novamente a minha parceira Mandui por ter compartilhado um pouco da sua história. Acompanhe a gente pelas redes sociais, esse e outros projetos através do @malocaPretaConsciente. E se vocês estão até o fim, gostaram, deixe seu like, seu comentário, compartilhe aí com outras pessoas e até a próxima.